Olá, eu sou a Rafaela, sua professora virtual aqui no curso Step One. A aula de hoje será sobre salvação. A queda marcou o início de uma grande ruptura na criação, com Deus, com o ser humano, com o próximo e com a natureza. Mas em Cristo, Deus iniciou um plano de restauração completo. O batismo e a ceia são sinais visíveis dessa nova aliança, o início de uma nova vida e a celebração contínua de uma reconciliação eterna. Você já parou para pensar que a história da queda do homem, lá em Gênesis 3, é muito mais do que o início do pecado na humanidade? Na verdade, é o ponto central de uma crise gigantesca, uma crise cósmica, que afetou todas as áreas da existência. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, não foi só uma falha moral. Foi como uma explosão que gerou 4 rompimentos profundos: com Deus, com eles mesmos, com o próximo e com a própria criação. Tudo aquilo que estava em perfeita harmonia foi quebrado. E entender esses rompimentos é fundamental para compreender o plano completo da salvação, porque Jesus não veio apenas para salvar almas, ele veio restaurar tudo, como está escrito em Atos 3:21. Deus tem um plano de restaurar todas as coisas. Vamos olhar para cada uma dessas 4 rupturas? Primeiro, o rompimento com Deus, dimensão teológica. Tudo começa com uma quebra de confiança. A serpente planta a dúvida no coração de Eva. Será que Deus é mesmo bom? Será que ele está escondendo algo? E essa dúvida gerou o pecado da independência. O ser humano quis viver por conta própria. Quis ser como Deus, definindo o certo e o errado sem depender do Criador. E aí aconteceu a maior ruptura de todas, a separação espiritual. Sem Deus, o ser humano está espiritualmente morto. Efésios 2:1. Mas o plano da salvação começa justamente por aí, a reconciliação com o Pai. Em Cristo, essa ponte é reconstruída. Jesus é o caminho de volta, o único acesso ao Pai. João 14:6. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Tudo começa com essa restauração vertical. Segundo, o rompimento com si mesmo, dimensão antropológica. A queda também bagunçou a nossa identidade. Adão e Eva sentiram medo, vergonha e culpa. Começaram a se esconder de Deus, dos outros e até de si mesmos. E isso continua até hoje. A alma humana vive em conflito. As perguntas existenciais continuam ecoando. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o sentido da vida? E a verdade é que só encontramos essas respostas em Deus. Por isso, o plano de salvação também restaura quem somos. Em Cristo, somos nova criação. 2 Coríntios 5:17. O Espírito Santo cura nossas emoções, renova nossa mente e nos lembra de que somos filhos amados. Romanos 8:15 e 16. A graça não só perdoa, ela restaura. Terceiro, o rompimento com o próximo, dimensão sociológica. Logo depois da queda, começam os conflitos: vergonha, acusação, divisão. Em Gênesis 4, já temos o primeiro assassinato da história. Caim mata seu irmão Abel. E a pergunta de Caim continua ecoando até hoje: sou eu o guardador do meu irmão? E a resposta bíblica é clara: sim, você é. O pecado nos afastou uns dos outros, mas o Evangelho nos chama de volta para a comunhão. Jesus nos deu um novo mandamento: amar como ele amou. João 13:34. A cruz não é só vertical, ela também é horizontal. Restaura nossa relação com Deus e com o próximo. A igreja como comunidade é o sinal visível dessa reconciliação. Quarto, o rompimento com a criação, dimensão ecológica. E o impacto do pecado não parou por aí. A natureza também foi afetada. A terra, que antes cooperava com o homem, passou a produzir espinhos. A criação entrou em colapso, como Paulo diz em Romanos 8. A criação geme esperando o dia da redenção. Mas aqui vem uma notícia maravilhosa. Deus também vai restaurar o cosmos. O plano não é apenas tirar os salvos da terra, é fazer novas todas as coisas. Novos céus e nova terra. Apocalipse 21:1.
O sangue de Jesus reconciliou com Deus todas as coisas, nos céus e na terra. Colossenses 1:20. A cruz de Cristo é cósmica. A redenção, o caminho da restauração. Desde o Éden, Deus já apontava o caminho da salvação. Em Gênesis 3:15, ele promete o descendente da mulher, Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus enfrentou todas essas rupturas. Foi abandonado para nos reconciliar com o Pai. Foi ferido para curar nossa alma. Foi desprezado para unir os separados. Morreu para inaugurar uma nova criação. A salvação é integral. Ela alcança o espírito, a alma, o corpo, os relacionamentos e até o universo material. A queda fragmentou tudo, mas em Cristo, tudo pode ser restaurado. O Evangelho não é só uma mensagem de perdão, é uma declaração poderosa. Deus está fazendo novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A cruz de Jesus é o ponto de reconciliação do universo inteiro. E é por isso que a nossa esperança é tão viva. Porque em Jesus o que foi quebrado será restaurado, o que foi perdido será encontrado, e o que morreu vai ressuscitar. Primeiro tópico: proto-evangelho. Logo após a queda, Deus já apontou o caminho da salvação, e tudo começa com uma promessa surpreendente feita à mulher. Você sabia que a primeira promessa de redenção da humanidade aparece logo depois da queda, ainda em Gênesis 3? É isso mesmo. E esse momento é tão importante que ficou conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Deus olha para a serpente e declara: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Gênesis 3:15. Mas tem um detalhe aqui que muda tudo. Deus não fala da descendência do homem, como era comum na cultura bíblica, mas da descendência da mulher. Isso já era uma pista profética, um nascimento diferente, único, extraordinário, que só poderia se cumprir em Jesus. Enquanto toda genealogia na Bíblia passa pelos homens, aqui a promessa é feita à mulher. Por quê? Porque Jesus viria ao mundo de forma sobrenatural, nascido de Maria, mas concebido pelo Espírito Santo, sem envolvimento de um pai humano. Como o anjo Gabriel explicou: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra." Lucas 1:35. Isso não é um simples detalhe, é algo fundamental. Se Jesus tivesse nascido de maneira natural, com pai e mãe humanos, ele herdaria a mesma natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão. Mas para ser o nosso Salvador, ele precisava ser sem pecado e, ao mesmo tempo, verdadeiramente humano. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus nasceu de uma mulher, mas não segundo a carne de um homem. Ele é o segundo Adão, totalmente santo, sem pecado, gerado pelo Espírito, enviado para redimir aquilo que o primeiro Adão perdeu. Por isso, só Jesus pode cumprir essa promessa. Só ele é o descendente da mulher que vence a serpente, destrói o poder do pecado e nos reconcilia com Deus. O proto-evangelho não é apenas uma profecia bonita, é o início da nossa esperança. Desde o Éden, Deus já estava apontando para a cruz. E tudo começa ali, com a promessa de um filho que viria para salvar o mundo. Segundo tópico, as ordenanças. No fim da nossa jornada pelo Evangelho de Mateus, somos lembrados de onde tudo começou e de como, em Jesus, tudo pode ser recomeçado. Estamos chegando ao fim da nossa jornada pelo Evangelho de Mateus. E que caminhada foi essa? Ao longo desse percurso, fomos levados de volta ao começo, à queda do homem, lá em Gênesis 3. Um ato de rebelião que gerou 4 rompimentos profundos: com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a criação. Desde então, toda a humanidade tem vivido sob os efeitos dessa desconexão: dor, confusão, morte e separação. Como Paulo resume em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E essa morte se manifesta de muitas formas: espiritual, emocional, relacional, até ecológica. Mas Deus não nos deixou sem esperança. Desde o Éden, ele prometeu um redentor, e essa promessa se cumpriu de forma gloriosa em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
João 3,16. Jesus, o único sem pecado, escolheu morrer em nosso lugar. Ele levou sobre si a culpa de toda a humanidade. E ao ressuscitar, abriu um novo caminho, um caminho que nos conduz da morte para a vida. Hebreus 10:20. Se Adão nos levou da vida à morte, Jesus, o novo Adão, nos leva da morte à vida. Ele inaugura uma nova criação, oferecendo reconciliação total, com Deus, com os outros, com nós mesmos e até com a criação. A cruz é o ponto de reencontro. A ressurreição é a certeza da vitória. E tem um detalhe profundo no relato de João sobre a crucificação. Um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. João 19:34. Esse momento não é só uma cena comovente. Ele carrega um significado espiritual imenso. Assim como Eva foi formada do lado de Adão adormecido, a igreja nasceu do lado aberto de Cristo crucificado. Desse lado ferido fluem dois símbolos fundamentais: o sangue e a água. Eles apontam para as duas ordenanças que Jesus deixou à sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Jesus nunca pediu que celebrássemos seu nascimento, mas deixou um mandamento claro: façam isso em memória de mim. Ele nos chamou para lembrar da sua morte, da sua entrega e da vida que brota a partir disso. A cruz nos reconecta, a ressurreição nos garante um novo começo, e o batismo e a ceia são os marcos visíveis dessa nova aliança que nos dá vida, vida plena, vida eterna. Terceiro tópico: batismo em Cristo e nas águas. Do lado ferido de Jesus, jorrou água, símbolo do novo nascimento que vivemos pelo batismo. Você já reparou num detalhe marcante no momento da crucificação de Jesus? João relata que quando um soldado perfurou o lado dele com uma lança, imediatamente jorraram sangue e água. João 19:34. À primeira vista, pode até parecer um detalhe apenas médico, mas na verdade ali existe uma imagem profunda. Do lado ferido de Cristo nasce a igreja, o novo povo de Deus. E esse sangue e essa água apontam para as duas ordenanças que Jesus deixou: a ceia do Senhor e o batismo. Esses dois atos, tão simples aos olhos humanos, carregam um peso eterno. Eles são símbolos visíveis da nossa aliança com Cristo, nos lembrando da sua morte, da sua ressurreição e do novo nascimento que recebemos pela fé. Falando sobre o batismo, a Bíblia mostra que ele acontece em dois grupos principais: o batismo em Cristo e em água, e o batismo no Espírito Santo e com fogo. Esse segundo vamos explorar com mais profundidade no curso Next Level. Aqui, no Step 1, nosso foco está no batismo em Cristo e em água. Antes de Jesus, João Batista já preparava o povo com um batismo de arrependimento. Mas quando Jesus foi revelado como o Messias, o batismo passou a ter um novo significado. Em Atos 19, por exemplo, vemos Paulo explicando que agora somos chamados a sermos batizados em nome de Jesus, como um sinal de fé e obediência ao Evangelho. O batismo deixou de ser apenas um ritual e passou a ser uma experiência de transformação. O batismo em Cristo acontece no momento da conversão. A palavra batismo significa mergulhar, imergir, e é exatamente isso que acontece quando nascemos de novo. Somos colocados dentro de Cristo, unidos à sua morte e ressurreição. Paulo explica em Romanos 6 que fomos sepultados com ele pelo batismo, e agora vivemos uma nova vida. É um ato espiritual que não se vê com os olhos, mas que muda tudo dentro da gente. Somos libertos do pecado, regenerados, feitos novas criaturas, revestidos de Cristo. E essa realidade invisível se manifesta de forma visível no batismo em água. Jesus mesmo ordenou: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O batismo em água é uma confissão pública de fé. Ele não salva por si só, quem salva é Jesus, mas é um passo essencial de obediência, que mostra o que já aconteceu dentro de nós. Por isso Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Não é a água que salva, é a fé que ela representa. Como Pedro escreveu,
O batismo é o pedido de uma boa consciência diante de Deus, por causa da ressurreição de Jesus. 1 Pedro 3:21. O batismo é como uma nova circuncisão, não no corpo, mas no coração. Colossenses 2:11, 12. É o rompimento com a velha natureza e o nascimento de uma nova identidade em Cristo. E por isso, o batismo bíblico é para quem crê de verdade, não para crianças, mas para quem, como o eunuco em Atos 8, ouve a mensagem, crê no coração e confessa com a boca. Assim como ele, somos chamados a declarar: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Falando sobre formas de batismo, ao longo da história da Igreja, 3 formas principais foram praticadas: imersão, mergulhar totalmente na água; aspersão, gotas de água sobre a cabeça; efusão, derramamento de água sobre a cabeça. Nós praticamos o batismo por imersão, porque entendemos que ele representa de forma mais completa o que Paulo ensina em Romanos 6, a morte, o sepultamento e a ressurreição com Cristo. Último tópico: Ceia do Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus não deixou um ritual. Ele deixou um convite à comunhão, à memória e à aliança, a ceia do Senhor. Assim como o batismo, Jesus também nos deixou a ceia do Senhor, mas não como um ritual vazio ou uma simples lembrança simbólica. A ceia é um ato profundo de renovação da aliança, um convite à comunhão com Cristo e uns com os outros. Interessante, né? Jesus nunca nos pediu para comemorarmos seu nascimento, mas deixou bem claro: façam isso em memória de mim, falando da sua morte e ressurreição. Quando participamos da ceia, somos levados de volta à cruz. O pão representa o corpo de Jesus, partido por nós. O cálice representa o sangue dele, derramado por amor, como selo da nova aliança. E mais do que lembrar, a ceia é um testemunho. Ao ceiar, estamos dizendo: eu vivo por causa do sacrifício de Jesus e espero por sua volta. Batismo e ceia nos colocam dentro da história da salvação. Através do batismo, morremos e ressuscitamos com Cristo. E na ceia, somos continuamente renovados nessa fé. A ceia não é só um gesto simbólico, é uma declaração viva de fé e esperança. O apóstolo Paulo registra as palavras do próprio Jesus: este é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança. Façam isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23, 26. E ele completa: sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a ceia aponta para 3 direções ao mesmo tempo: para o passado, lembrando do sacrifício; para o presente, renovando a aliança; e para o futuro, esperando o retorno do Senhor. Ela também representa comunhão. Não é uma experiência individualista, mas coletiva. Somos um só corpo, um só povo, uma só fé. E essa ideia de pão e vinho como símbolo de aliança já aparece lá atrás, com Melquisedeque e Abrão, em Gênesis 14. Deus está contando a mesma história desde o início. Mas a ceia exige algo importante: discernimento e reverência. Em 1 Coríntios 11, Paulo repreende a igreja por tratar a ceia como uma refeição comum. Ele lembra que participar sem discernir o corpo de Cristo pode trazer consequências sérias. Por isso, ele orienta: examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Isso não significa que precisamos ser perfeitos para ceiar, mas sim conscientes. A ceia é um convite à santidade, à confissão, à reconciliação. Quanto à participação, cremos que todos são bem-vindos à mesa do Senhor. Algumas tradições exigem que apenas batizados participem, mas nem Jesus nem Paulo colocaram essa condição. O que importa é a fé sincera e um coração quebrantado diante de Deus. E sobre quando ceiar? Jesus celebrou numa noite de quinta-feira, mas não deixou um dia específico. Cada igreja pode definir a frequência. Por exemplo, costumamos ceiar no primeiro domingo do mês e também em datas especiais como batismos, Páscoa e Ano Novo. O importante não é o calendário, é o significado. Antes de participar, tire um tempo para orar, refletir, pedir perdão, se examinar.
Quando comemos do pão, lembramos do corpo de Cristo, entregue por nós. Quando bebemos do cálice, lembramos do sangue da nova aliança, que nos purifica e nos reconcilia com Deus. A ceia é uma expressão visível de uma realidade invisível. Assim como o batismo mostra o novo nascimento, a ceia mantém viva em nós a consciência da aliança com Cristo. A queda nos separou, a cruz nos reconciliou, o batismo nos insere nessa nova vida, e a ceia nos sustenta nela. Em Cristo tudo está sendo restaurado, e nós seguimos firmes nessa jornada, alimentados pela graça, selados pela fé. Nos vemos na próxima aula.